Meu boa noite a todos, seguidor do Grupo Biografias Bambuenses, no nosso canal no YouTube, no nosso perfil no Instagram e também no nosso grupo no Facebook. O nosso entrevistado de hoje é o professor, pesquisador Arthur Marinho. Boa noite, Arthur. Boa noite. É uma satisfação enorme a gente ter você aqui no nosso estúdio, mesmo que virtualmente, para falar um pouco aí da sua carreira acadêmica de sucesso e também dos livros que você lançou. Antes, porém, Arthur, eu vou fazer uma pequena apresentação sua, depois a gente vai entrar aí no nosso bate-papo, tá ok? Combinado? Cuidado. É o professor e pesquisador ufológico Arthur Marinho Silva Vargas. Ele nasceu em Bambuí em 1997. Ele é filho do Reniclésio Teles Vargas e Simone dos Reis Silva Vargas. Formado em História pela Universidade Federal de São João del Rei, ele é mestre em História pela Universidade Federal de Minas Gerais e atualmente está fazendo também doutorado na mesma instituição. Ele lançou o seu primeiro romance, o primeiro livro de romance, no ano passado, intitulado Edifício Samburá. Ele lançou também esse ano um segundo livro sobre ufologia, intitulado SMCU, que significa Sociedade Mineira de Ciência Ufológica. Ele é bambuense, mas mora atualmente em São João del Rei. E é de lá que a gente vai estar ouvindo aí, participando com o Arthur dessa nossa entrevista de hoje. Arthur, você viveu a sua infância e adolescência aqui em Bambuí. Como foi esse período vivendo aqui na nossa cidade? Minha infância eu gostava bastante de fazer as minhas coisinhas de criança. Eu era uma criança mais solitária, eu fazia muita coisa, eu brincava muito sozinho. Eu gostava muito de história nessa época. Aí eu passava muito tempo na casa do meu avô, o Assis da Nestlé, da Luzia Teles, que era professora lá da Zé Zamora. E aí eu achava bastante coisa antiga lá e eu gostava muito de ficar explorando, achava muita moeda antiga. Aí tinha aquele lote lá na frente da casa do meu avô, que eu acho que era uma fábrica de arroz, algo assim. Aí passava muito tempo lá, explorando, achava muita coisa interessante lá. E costumava ir para a roça também do meu avô, passar um tempo lá. E depois da roça que meu pai e minha mãe compraram no São Leão também, gostava bastante de explorar lá. Gostava quando chovia muito e aí eu via aquela lagoa seca inundar. Eu sempre lembro das ilhazinhas que formavam na lagoa seca que tem lá no São Leão. Acho que lá era um brejo. Não sei mais como é que é hoje em dia, depois desse tempo todo, se já lá é mais plantação e tal. Aí era perto de onde ficava a casa do meu avô José Marinho, que eu não cheguei a conhecer, da minha avó Hilda. Aí eu não cheguei a conhecer a casa deles nessa época, porque minha mãe já tinha ido morar na cidade. A adolescência eu passei estudando lá no IF, aí eu tenho uma boa lembrança do IF, gostava muito do ambiente dos meus amigos, foi uma experiência muito proveitosa para mim, eu acho o IF uma instituição formadora muito importante para Bambuí. Aí sempre fico feliz de ver lá no Instagram que está crescendo, aí tem novos cursos, está formando novas gerações de estudantes. Aí todos os meus amigos lá, eles tiveram uma carreira promissora depois que passaram pelo IF. Você foi o técnico agrícola no IF? Foi o técnico de informática. Técnico em informática. É, E depois aí você foi embora para estudar, fazer história em São João del Rei. sim, aí desde então eu saí para morar em outras cidades. Primeiro em São João del Rei, onde eu passei uns 5 anos, e depois eu fui para Belo Horizonte. Nos outros 5 anos, aí eu voltei a morar em São João del Rei. Aí eu costumo passar algumas temporadas em Bambuí, mas como meus pais agora moram na roça, eu pouco vejo
da cidade. Aí eu passo meu tempo mais na roça. Aí eu acompanho mais as mudanças de Bambuí pelas notícias. Então você despertou pelo interesse pela história? Já na infância você já tinha interesse em estudar história? Sim, sim. Meu avô também tinha documentos antigos, aí, sei lá, eu tinha uma fascinação. Todo objeto antigo me fascinava. E aí eu comecei a ler sobre história. Minha tia Vera, que mora em São Paulo, mas ela também é de Bambuí, irmã da minha mãe, ela é professora de história. Aí ela sempre me mandava livros e revistas de história, e eu sempre me interessei por essas coisas de história, e eu decidi seguir nesse caminho, explorando a história. Ela acabou te inspirando também, a sua tia. Sim. Você já fez mestrado, né? E agora está fazendo doutorado. Nessas duas graduações aí, o mestrado e agora no doutorado, que tipo de tese que você defendeu e vai defender agora no doutorado? Eu fiz uma pesquisa centrada em São João del Rei. Eu pesquisava jornais da época e outros documentos, mas principalmente jornais da época, e eu tratava das transformações urbanas e dos usos que as pessoas faziam do espaço na época do final do século XIX, as duas primeiras décadas do século XX. E aí eu explorava toda a discussão sobre água, esgoto, reforma da malha urbana, transportes, toda essa questão de modernização na cidade de São João del Rei, eu pesquisei. E como que a presença das pessoas nesse espaço que eles queriam transformar, que eles queriam modernizar, eles estavam no embate de uma cidade que era uma espécie de potência regional no século XIX, ela entrou numa fase mais de estagnação no final do século. Aí eles estavam discutindo maneiras de inserir novamente São João del Rei nessa rede de cidades importantes de Minas Gerais. E aí eles estavam discutindo uma série de transformações que eles poderiam fazer na cidade, e dentro desse contexto eles estavam pensando numa maneira de civilizar as pessoas, de disciplinar as pessoas, de trazer costumes que eles acreditavam mais condizentes com essa nova fase que eles queriam para a cidade. E aí, no doutorado, eu decidi seguir outro caminho. Eu fui para a história da sexualidade. Eu estou pesquisando, é uma pesquisa que é um outro recorte temporal, inclusive. Ela vai dos anos 60 a 80, do século 20, e eu estou discutindo como que houve uma mudança, tem um conceito que chama governamentalidade. Ele fala sobre como você vai conduzir a conduta dos indivíduos. Como, por exemplo, você pode conduzir a conduta dos indivíduos, sei lá, num restaurante, dos seus funcionários ou dos clientes. Numa escola, você vai conduzir a conduta dos alunos, ou numa prisão, que você vai conduzir a conduta dos presos. Eu estou pensando como que algumas pessoas, principalmente educadores sexuais, psicólogos, médicos, dentro dos anos 60 e 80, eles estavam refletindo sobre as transformações que estavam acontecendo no horizonte brasileiro, no horizonte dos costumes brasileiros, com a Revolução Sexual a partir dos anos 60, e aí tem uma mudança nessa maneira deles pensarem de como conduzir a conduta dos indivíduos, como esses indivíduos devem se portar em sociedade, como você deve controlar os gestos deles, a sexualidade deles. E aí está indo numa sociedade mais disciplinar, mais normalizadora, mais da regulação, para uma sociedade da autodireção, do autogoverno. E aí essas pessoas que começaram a refletir sobre a sexualidade no Brasil a partir dos anos 60, eles estão pensando de uma maneira como que esses indivíduos podem se comportar dentro da sociedade de uma maneira que você não precisa regular os corpos e os pensamentos e as vontades deles, mas uma maneira que eles tenham autonomia, liberdade para poder se conduzir sozinhos,
buscando seus próprios interesses, que por fim é a felicidade pessoal. E aí isso vai mudar a maneira como a gente vai tratar a sexualidade, porque, por exemplo, muito se pensava, por exemplo, sobre a sexualidade das mulheres ou dos gays, que você tinha que controlar a sexualidade deles, você tinha que regular a sexualidade deles de alguma forma, porque atentava contra a moral, contra o princípio social, sei lá, porque, vamos supor, você deixava de fazer filhos, por exemplo, se você sendo homossexual, porque isso atentava contra a moral da sociedade. Mas aí, a partir dessa época, principalmente dos anos 60 e 80, as pessoas começaram a pensar nessa sexualidade a partir de um domínio, eu chamei de privatização da sexualidade, porque a sexualidade era mais socializada, porque era uma questão social que interessava às instituições, os agentes do governo, e aí ela virou uma questão mais centrada nos interesses do próprio indivíduo, do qual não cabe essas instituições intervir, ou intervir muito pouco, dando liberdade para que essas pessoas pudessem se conduzir sozinhas em sua vida social, mas respeitando as regras da sociedade, tipo, no limite da liberdade das outras pessoas. Aí eu estou pensando mais nessa transformação do domínio da sexualidade e da relação que as pessoas deviam estabelecer com a sexualidade a partir dessa época. São dois temas bem interesantes. E o do doutorado você ainda está em construção, ainda não está bem definido ainda o que vai para a sua tese. Ainda está construindo ainda. Né? Ainda estou na tese, mas ela está no caminho já adiantado. Tá bom. Mas não tem nada a ver com ufologia, né? No seu não, ufologia é um interesse pessoal meu. Uma coisa à parte. Você não tem ainda, na sua tese, não vai entrar a sexualidade dos ETs, por exemplo? Não tem ainda. Não, só uma pessoa, só das pessoas que eu pesquiso as obras deles, que eu descobri que ele chama Flávio Pereira. Flávio Pereira. Ele era um pesquisador ufológico no Brasil dos anos 50, 60, 70. Ele assessorou, inclusive, um ministério, não sei se foi a aeronáutica, na questão ufológica nos anos 70. Ele era um assessor do Ministério da Defesa, eu acho, da aeronáutica, não lembro. Mas a questão da ufologia não entra muito nas minhas pesquisas. Tá, mas aí você lançou, né, o seu segundo livro, né? Sobre a ufologia. É um livro de ficção ou é ciência, esse livro seu? É um livro de ficção. A história é mais ou menos... Eu inventei tudo. Todos os casos eu inventei, embora alguns eu tenha buscado referências em coisas reais, todos os casos são ficção. A história é mais ou menos a seguinte. Eu criei um grupo de pesquisadores ufológicos do Brasil dos anos 70 e 80. E aí eles percorrem Minas Gerais coletando casos ufológicos, de avistamentos de naves espaciais, ou eles entrando em contato com os alienígenas, interagindo com os alienígenas, ou com entidades estranhas que eles não conseguem compreender. E aí esses pesquisadores ufológicos, eles têm uma revista que eles publicam uns relatórios sobre esses casos. E aí o meu livro seria uma coleção desses casos fictícios dessa revista. Aí tem algumas camadas de narradores, porque tem a pessoa que conta o caso, o pesquisador que relata o caso que é contado para ele, e o editor que edita essa coleção desses relatórios fictícios. E aí é tudo ficção, basicamente. Mas é mais ficção do que ciência. Ou quase que exclusivamente ficção, é isso? Ficção, basicamente. Você lançou primeiro o livro chamado Edifício Samburá. A gente vai estar vendo aí uma foto aí da capa desses livros seu aí. Esse Edifício Samburá é um romance. Ele tem alguma coisa a ver com o Rio Samburá, São Francisco, daqui de Bambuí, ou é só... Sim, eu quis trazer uma referência
da minha terra natal para esse livro, embora ele se passe em Belo Horizonte. É uma coleção de biografias também fictícias dos moradores de um prédio do centro de BH ao longo de um período de 100 anos. Eu quis trazer algum elemento que remetesse Bambuí nessa história, e aí eu coloquei o nome do prédio desse edifício como edifício Samburá, remetendo ao rio. É o Rio Samburá daqui de Bambuí. Sim. Esse prédio não existe, é só uma ficção. É só uma ficção, eu só quis, sei lá, transmitir de alguma forma o que eu sentia da experiência de estar morando no centro de Belo Horizonte, desse período que eu vivi lá. Uhum. E aí, como que faz, se a pessoa quiser adquirir aí os seus livros, o primeiro livro aí sobre o edifício Samburá e sobre aí a ufologia, como faz para adquirir os seus livros? Se a pessoa... Eles estão disponíveis no site de duas editoras. Eu publiquei esse primeiro livro, Edifício Samburá, pela editora Minimalismo, de São Paulo, e o segundo livro, o SMCU, pela editora Urutau. E aí, se puder, eu posso disponibilizar o link desses livros para compra, se for possível. Tá, a gente vai dar um jeito de postar esse link, onde as pessoas podem adquirir esses dois livros seus. A primeira editora, qual que é o nome dela, do primeiro livro? Minimalismos. Hein? Minimalismos. Minimalismo. A outra é Urutau. Vai adquirir direto da editora, é isso? Sim. Esse meu livro mais recente, eu acho que ele vai ser vendido na Amazon também, mas eu não creio, eu não tenho informação ainda sobre o momento que isso vai acontecer, mas por enquanto você pode adquirir direto do site da editora. Aqui em Bambuí não vai ter ninguém, um representante ou alguma loja que vai vender seu livro aqui? Meu pai, ele comprou algumas edições para poder vender em Bambuí, aí eu não sei se ele conseguiu vender tudo, mas se entrar em contato com ele, dá para ver se ele ainda tem disponível um livro para vender desse. Aí ele deve... Eu acho que já chegou lá em Bambuí, inclusive. Ele me mandou, ele estava me contando. Ele tem alguns exemplares, então. Do primeiro Sim. E do segundo? Dos dois? Só do segundo. O primeiro, eu só tenho minha edição, meu volume. Bom. Já que você é um pesquisador aí de ufologia, a gente vai fazer aqui um exercício aqui de imaginação, tá? Vamos supor, se você estivesse andando aí de madrugada aí pelo Largo do Rosário, aí em São João del Rei, né, em frente aí à casa do Tancredo Neves, e se baixasse ali uma nave ali e te sequestrasse, como que ia ser? O que ia acontecer? Olha, grande parte do meu livro ela é sobre essa experiência das pessoas que entram em contato com esses alienígenas, não compreenderem a vontade desses alienígenas. Aí os alienígenas, sei lá, eles não têm o comitê de ética em pesquisa da Universidade Federal do planeta deles, e aí eles costumam fazer coisas da velha com essas pessoas que eles sequestram. E aí grande parte do meu livro é uma reflexão sobre essa incompreensão humana diante de potências potências incognoscíveis, sei lá. E aí a única coisa que eu pedi para eles é para deixar todos os meus órgãos no lugar, e deixar eu ver como é que é o planeta Terra da escotilha da nave deles, que seria uma experiência interessante. Seria uma experiência diferente que você receberia de bom grado ser sequestrado, então, dentro dessas condições que você imagina que poderia impor para eles. É assim? Eu tenho certo medo, por exemplo, vamos supor, eu tenho certo medo porque eles não têm sei lá, uma agência regulatória para experiências em humanos. Aí eu não sei o que eles fariam comigo. Aí eu tenho medo de eles colocarem uma sonda dentro da minha cabeça, sei lá. Colocar um chip aí para poder... Colocar um chip na minha cabeça, colocar uma sonda dentro do meu corpo. Para te controlar lá de cima. E da onde que vêm os alienígenas? Isso é outra coisa que eu gostava de criança também.
eu sempre achei muito interessante esse tema de alienígena. Aí quando eu tinha, sei lá, uns 11, 12 anos, eu li um livro que era meio famoso antigamente, ele chama Eram os Deuses Astronautas. Aí eu fiquei, nossa, alienígenas na história do mundo, fazendo construções mirabolantes, sei lá, eles agindo na Terra e tal. Aí eu sempre achei isso muito interessante, eu sempre achei casos de alienígena muito interessante. E aí na pandemia, eu passava muito tempo caminhando por Belo Horizonte e eu escutava um podcast que chamava, eu esqueci, Hangar 18, e aí era sobre casos ufológicos, e aí eu ficava pirando, escutando as histórias de alienígenas. Aí eu quis usar todo o meu cabedal ufológico numa obra literária, e aí eu quis escrever um livro que eu tivesse a liberdade de pensar cenários impossíveis, só que com um certo nível de verossimilhança que é mais ou menos você botar em suspensão, você pensar em suspensão a existência de ETs. E aí eu quis fazer essa experiência literária de fazer algo mais absurdo, até surrealista, usando os alienígenas como pretexto. Mas eu, pessoalmente, hoje em dia eu vejo só esse fenômeno ufológico como entretenimento. Eu não sou muito... Eu sou uma pessoa de pensamento cético, aí eu vejo mais com um certo distanciamento essas histórias. Eu vejo mais como algo para me divertir hoje em dia. Eu me divirto muito escutando histórias de gente sendo sequestrada por alienígena e sendo jogada na estrada a 50 km de distância de casa. Desde que seja outras pessoas, não seja você, você diverte bastante. Desde que seja outras pessoas, não seja eu. Que eu não quero dar uma sonda dentro da minha cabeça. Então tá bom. Mais alguma coisa, Arthur, você gostaria de colocar aqui para os nossos seguidores? Vou citar as palavras daquele famoso alienígena chamado ET Bilu e vou pedir para que as pessoas... alienígena? ET Bilu. Esse eu não conheço, não. Esse foi famoso também. Aí eu vou pedir que as pessoas busquem conhecimento. Bacana. A gente agradece, então, ao Arthur. Se você estivesse aqui em Bambuí, Arthur, você poderia estar participando aqui, da mostra Olhares, tá? Você poderia estar aqui com os seus livros aqui, para falar aí de arte, de ciência, né? E de abstrato também aqui, no dia 17, a abertura, exposição de obras, né? No dia 18, exposição das obras e o Cine Pipoca. No dia 19, sarau mais exposição de obras, agora em abril, lá na APAI. O pessoal aí pode ir lá, entrada franca, ninguém paga nada. 3 dias de arte e cultura aqui em Bambuí, fica aí o convite. Eu estarei lá apresentando algumas coisas sobre nossos primeiros habitantes aqui, os indígenas caiapós. Obrigado, Arthur, então, pela sua participação aqui no nosso canal Biografias Bambuiense. A gente vai ficando por aqui. A gente volta na próxima sexta-feira com mais um resgate aqui da história de Bambuí. Boa noite, Arthur. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade de participar do canal. Eu gosto muito da iniciativa. A gente que agradece e a gente então vai ficando por aqui e volta na próxima sexta-feira. Até lá e um abraço a todos. Abraço.